Hoje eu vou te ensinar 9 truques psicológicos para você ser a mulher mais atraente em qualquer lugar e automaticamente atrair aqueles olhares do homem que você deseja. Meu nome é Amanda Lima, para quem não me conhece, sou psicanalista, especialista em relacionamento e poder feminino. E sim, muitas vezes você sente que você entra no lugar e parece que você é invisível. Passa praticamente despercebida a sensação de que ninguém olha para você, que talvez você esteja olhando com uma postura muito mais reprimida do que aberta. Primeiro truque: quando você entrar em um lugar, primeiro, nunca, jamais, entre olhando para o chão, entre olhando para cima, na linha do seu nariz, olhando para as pessoas. A mesma coisa é nada de ficar mexendo no celular enquanto você vai entrando no lugar. Por quê? Passa desatenção, passa desinteresse e as pessoas, sim, não vão olhar a pessoa que não se faz interessante no lugar. Então, se você é aquele tipo de pessoa que já entra olhando para o chão, experimenta olhar na linha do horizonte. Ai, Amanda, mas eu não consigo, é muito desafiador. Não precisa encarar ninguém. Olhe na linha do horizonte. Ande como se estivesse de fato em uma passarela e só você está lá. Pare de ficar catando no chão as coisas e achando que vai tropeçar. Por quê? Uma mulher interessante, ela se coloca no lugar. Segundo truque psicológico e também importantíssimo, expanda-se, ocupe o lugar. Quando você sentar em um lugar, não sente assim desse jeito, toda cabeça baixa, com ombros baixos, não. Se expanda. Ocupe realmente o assento que você está, o lugar que você está sentado. E aí sim, as pessoas vão se conectar com você porque você ocupa o seu lugar. Não é ser maior nem menor, é ocupar o seu lugar. Gesticule. Terceiro truque. Já pensou se eu viesse aqui dar aula para você desse jeito? Séria, segurando as mãos, quieta, toda reprimida, realmente você ia parar para me ouvir? Não, você ia dizer, não, que estranho. Você ia sentir uma sensação esquisita, você nem ia entender exatamente o que está acontecendo, você só ia sentir essa sensação e ao mesmo tempo ia me repelir ao invés de se aproximar de mim. Por quê? Porque o nosso inconsciente, nosso emocional se conecta primeiro do que o racional. Então, sim, quando você gesticula com as mãos, também não precisa falar que nem os italianos, ai, falando para cima, gesticulando. Não, de forma leve, tranquila, gesticulando com as mãos, falando exatamente o termo que você vai falando é o termo que você vai gesticulando. Percebe? Falando, quando eu falei falando, eu coloquei para fora, como se realmente a voz saísse. Esse é o tipo de gesticulação. Comece a perceber as pessoas ao seu redor. Será que elas gesticulam menos ou mais? Em quem você presta atenção? Quem está gesticulando menos ou mais? Quarto truque psicológico, também interessantíssimo e muito importante, que as pessoas esquecem. Escute o outro. Tenha interesse no que o outro está dizendo. A maioria das pessoas escutam o outro muito mais para responder do que, de fato, uma escuta ativa. Quando você tem uma escuta ativa e você escuta de fato com interesse no que as pessoas estão falando para você, ela se coloca muito mais no lugar de que essa mulher é muito interessante, ela é diferente, ela é gostosa de estar conversando. Seja uma mulher gostosa, tá? E não gostosa que eu digo de corpo em si, mas uma gostosa de estar lá, de conversar. A pessoa fica horas com você e parece que o tempo nunca acaba. Sempre quer um pouquinho mais. Por quê? Quando você se coloca numa escuta ativa, você sabe exatamente o que responder, como se conectar. Você lembra do que a pessoa fala, porque você está ativamente. Infelizmente, esse aparelho daqui veio com uma revolução tecnológica muito grande, só que veio também com a desatenção. Muitas vezes um casal ele se desconecta porque a maioria está aqui, grudado no celular, sem prestar atenção no que o outro está dizendo, sem tomar uma nota mental, sem perceber e se conectar verdadeiramente com o outro. Se você não se conecta com o outro, ele não vai se conectar com você. Então, não, ele não vai te olhar atraente. E ser atraente não necessariamente tem a ver sobre o corpo. Porque, sim, o corpo é importante? Óbvio que é. Não vamos ser hipócritas aqui. Mas não necessariamente tem a ver sobre o corpo. Mas sim qual a sensação que você passa para o outro. Você já percebeu muitas vezes que você já encontrou casais que tem um homem que você acha que é muito bonito
a mulher que parece que não é tão bonita assim? E você se pergunta, caramba, como é que ela conseguiu? Mas aí você às vezes para conversar com essa pessoa e você mesmo se sente atraída por aquela pessoa. Porque ser atraente é atrair olhares, sensações, sentimentos, pessoas para você. Então, quando você se coloca nesse lugar, fica muito mais leve, fica muito mais confortável para você. Quinto, acho que já estou no quinto, né? Me perdi. Sorria. Sim, o sorriso abre portas. Eu tenho uma paciente, né, uma mentorada, que ela muitas vezes ela é uma pessoa muito bonita. E a maioria das fotos que ela tira é séria. Eu falo, mulher, pelo amor de Deus, mostra os seus dentes. Porque se você não mostra os dentes, a sensação que o homem tem ao olhar para você é braba, é grossa, é dura, é ranzinza, não está aberta. Porque sim, se você olha sério para as pessoas o tempo inteiro, você parece dar um ar de ranzinza, mesmo você não sendo. Então, sim, sorria. Eu lembrei agora de uma amiga minha, tá? Ela sempre foi uma pessoa muito mais séria, né? Ela é muito introspectiva, então naturalmente ela é muito mais séria. E ela sempre, ela não entendia o porquê que ela ia, a gente ia para as festas de forró, né? Porque eu sou apaixonada por forró. A gente ia para as festas de forró e eu conseguia dançar com um monte de gente. Os caras me chamavam para dançar e ninguém chamava ela para dançar. E uma das coisas que eu falei para ela, eu falei, amiga, tu só precisa sorrir. Esteja aberta, se expanda ao invés de reprimir e sorria. Naturalmente, as pessoas vão se conectar com você. Ela só acreditou em mim quando um rapaz que eu empurrei para que ela dançasse, um amigo dele me chamou para dançar e ele estava lá do lado, eu empurrei, minha amiga quer dançar também, empurrei ela para dançar. E ele falou isso para ela. Ele falou: "Olha, já tem um tempinho que eu olho para você, mas você não dá um sorriso que eu achei que você não queria dançar". E ela falou: "Amiga, agora eu entendi". Ou seja, a partir daquele dia ela só andava nos lugares sorrindo. Tanto que eu fui uma vez no teatro com ela, né? Apresentei uns amigos meus lá, que eu era produtora. E naquele momento, ela disse, Amanda, eu só lembrava de você. Sorria, sorria, sorria. E ela ficou com um sorriso estampado na cara. Automaticamente, ela fez o quê? A amizade com um amigo meu e hoje está casada com ele. Sim, sorriso abre portas. Então, comece a perceber. Será que você fica olhando com aquele olhar de julgador quando vai num canto, no barzinho? Ou você abre o sorrisão, se conecta com as pessoas, é carismática com as pessoas. E abrir o sorriso, se conectar, não é confiar em todo mundo, como as pessoas acham que é. Não, é realmente conversar. Se conectar, estar junto com a outra pessoa e estar aberta para que a outra pessoa também chegue até você. Sexto, tenha uma vida interessante. Ai, Amanda, como? Eu trabalho o dia inteiro, eu sou uma mulher ocupada, não tenho tempo para nada. Como é que eu vou ter uma vida interessante? Torne a sua vida interessante, porque não adianta, se você não tem uma vida interessante, as pessoas não vão se conectar com você. E uma vida interessante não é fazer várias coisas, não. Por exemplo, eu sempre gostei de ler, então eu tirava muito foto de livros, e balançando na rede, tomando meu vinhozinho no final de semana, indo para a praia às vezes sozinha mesmo. Então comece a se conectar dessa forma, mostrando que a sua vida é interessante no sentido de que, olha, eu estou muito bem sozinha, mas eu estou aberta para receber as pessoas. Então, sim, transforme coisas do seu dia a dia como algo interessante, mesmo que pareça bobo, de que um momento na Netflix, por exemplo, parece bobo para você, mas aquilo pode ser um momento interessante, de um filme interessante, de uma resenha interessante, de um livro também. Leia. Quer se tornar uma mulher interessante? Leia. Porque quando você lê, você viaja, você se conecta com o mundo inteiro. 7. Olhe as pessoas nos olhos. Sim, os olhos são a janela da alma. Então, se você fica olhando da mesma forma, lembra do primeiro lá? Se você chegar e não ficar olhando no chão para estar catando alguma coisa, quando você olha nos olhos da pessoa, você se conecta com a alma dela. E novamente tem a sensação de que você é interessante, que você está se interessando pela pessoa. Já pensou se eu gravasse um vídeo aqui olhando para o chão, falando com você aqui, mas olhando para o chão? Sem olhar nos seus olhos, sem que eu prestasse atenção em você, do outro lado. Ai, mano, você tá na tela. É, mesmo na tela.
Se eu começasse a gravar um conteúdo aqui olhando para o chão, você não ia se conectar comigo. Por quê? Porque o olhar nos olhos se conecta com você. 8. Sempre esteja um nível acima das pessoas que estão no lugar, tá? São duas formas diferentes. Se você quer aprender com aquelas pessoas, você precisa estar em um local onde as pessoas têm um conhecimento maior que você. Se você quer ser atraente no local, você precisa ser a pessoa que tem o conhecimento maior. Seja no jeito de vestir, seja no jeito de falar, seja no jeito de se comportar, seja na carisma que você tenha. Esteja sempre a um nível maior, porque as pessoas vão prestar atenção mais ainda em você. Outra coisa, tá? O 9 e o último. Quando conversar com as pessoas, dá leve toques nela, mas não seja aquela pessoa que torna a pessoa um touch screen, não, tá? Não fique tocando na pessoa o tempo inteiro, não. Mas quando você conversar, por exemplo, dá leve um toque no ombro, dá um toque no cotovelo, principalmente quando for com um homem. Dá um leve toque no cotovelo dele na hora de falar, um toque assim no braço. Por quê? Quando você tem um toque físico com a pessoa, ela se conecta cada vez mais com você. E claro, se fez sentido esse conteúdo para você, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha e me diz, fez sentido? Quais desses você realmente faz ou não faz? Quais desses você vai começar a fazer ainda hoje? Já comenta aqui embaixo.